Irmãos, é esse tipo de pregação que o mundo precisa ouvir. É esse tipo de pregação que os nossos pastores, os nossos líderes, os irmãos da igreja, a igreja no mundo inteiro precisa escutar, precisa ouvir, meditar sobre essa palavra. Eu fui abençoado com essa palavra. E eu quero, desejo que você seja abençoado também com essa palavra. Então você agora vai assistir esse vídeo e eu te imploro, por favor, envia para o teu pastor, envia para os líderes de tua igreja, envia para cada pessoa de sua família. Todos nós precisamos entender a importância dessa palavra nesses últimos dias que nós estamos vivendo, queridos. É hora de despertamento, é hora de acordar, é hora de nos levantar e é hora de avançar no poder do Espírito Santo. E eu faço esse apelo, que seja enviado esse vídeo em todos os lugares. Essa, irmão e irmã, é a sua missão. Por falar em missão, nós estamos indo, depois que passamos na Venezuela, construindo uma igreja, ajudando pessoas lá. Depois que passamos na África, por 2 vezes ajudando os órfãos, as famílias carentes. Depois que passamos na Coreia, enviando Bíblias por balões aéreos para a Coreia do Norte. Depois que passamos, queridos irmãos, em países árabes, ali na janela 1040, e agora nós estamos indo para a Índia com o fim de espalhar a mensagem do Evangelho e de ajudar os leprosos. O nosso ministério está sempre buscando levar a palavra e praticar atos de misericórdia. Se você deseja participar desse ministério, então você envia sua ajuda de amor, essa sua colaboração, essa sua oferta de amor para o número que está aqui na tela. Deus te abençoe. Essa palavra precisa chegar no coração de todo adventista do sétimo dia e de todo cristão, meu querido. Se envolva nessa missão espalhando esse vídeo. Deus te abençoe muito e até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa live. Estamos agora, Pai, entrando na terceira semana de estudos, ó Pai, sobre esse livro tão importante, esse livro tão necessário, Pai, para os dias em que vivemos. Nós precisamos muito, Pai, precisamos muito mesmo que o Senhor nos ajude a compreender a última mensagem de misericórdia a esse mundo. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê entendimento agora da sua palavra e que, em nome de Jesus, o teu poder seja manifesto, Senhor, entre nós e em nós. Nós te agradecemos, ó Pai, que o Espírito Santo abra nosso entendimento para as Escrituras, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Então, nós estamos agora no capítulo 7, nós já falamos, né, sobre o que aconteceu, né, nós já falamos sobre o erguimento da imagem da besta, a criação da imagem da besta, como se deu, como aconteceu. E nesse capítulo 7, ele começa dizendo o seguinte, para quem está com o livro na mão aí, na página 107, nós vamos ver hoje alguns textos, queridos, que vão mostrar para nós a importância do poder de Cristo em nossa vida. Veja só, ele diz assim, vimos que nada será suficiente para nós, nada será de valor para nós, exceto o caráter de Deus. Estudamos também que no que diz respeito a recursos e empreendimentos comerciais nesse mundo, que não podemos depender mais dessas coisas, mas somente das coisas que Deus nos concede. Vimos que não podemos contar mais nem com a própria vida. A única coisa que vai nos satisfazer, a única coisa de que podemos depender, a única coisa que suprirá nossas necessidades, as necessidades de um povo que permanecerá fiel ao Senhor, é aquela vida que é melhor do que esta, ou seja, a vida eterna, a vida de Deus. Então, veja, ele disse, olha, nós já vimos que a imagem da besta foi formada em 1892, nós já vimos que os últimos acontecimentos já estão diante de nós, e a nossa parte agora é pregar a mensagem do terceiro anjo, porque logo depois que essa mensagem for pregada, então, as cenas finais vão se decorrer muito rápido. Veja que nós já vimos, inclusive ontem, que os juízos de Deus, as pragas de Deus já estavam caindo em alguns lugares, mesmo com Jesus dentro do santuário, né? Nós vimos isso, na verdade, no capítulo 6, na semana passada, quando a gente estudou. Então, diante disso, ele diz, então digo antes de tudo que nada poderá nos suster senão o poder de Deus. E onde podemos encontrar o poder de Deus? Em Jesus Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. É isso que ele é. Onde podemos encontrar o caráter de Deus? Em Cristo. Onde encontramos todas as coisas, as grandiosas coisas de Deus?
em Cristo. Vamos olhar aqui rapidinho um verso nas Escrituras para você perceber isso de forma mais clara. Se você tiver com a sua Bíblia aí, veja o livro de Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ver algo aqui muito maravilhoso. Veja só, Colossenses 2. Nós vamos perceber algumas coisas aqui em relação a Cristo. E aí você pode se perguntar, como pregar a última mensagem de misericórdia a este mundo? Você vê, por exemplo, hoje que no mundo são milhões de muçulmanos, nós temos muitos judeus que não creem nem em Jesus Cristo, nós temos pessoas, né, que adoram deuses infindáveis aí, tem todo tipo de deuses no mundo. Mas como é que a gente vai pregar a mensagem do terceiro anjo para essas pessoas? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai alcançar hoje, né, as outras denominações, por exemplo? Como que elas vão entender que a mensagem do terceiro anjo é a mensagem, né, para esses últimos dias? Veja só, primeiro, queridos, a primeira coisa, vamos ver aqui Colossenses capítulo 2. Vamos ler aqui no verso 1 a 3. Diz assim, ó, porque quero que saibais, Colossenses 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, então, em Colossenses 2, verso 3, que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora a pergunta é, o que quando uma pessoa tem sabedoria, o que ela recebe? Porque veja que a Bíblia fala que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria. Agora, quais são esses tesouros, né? Quando uma pessoa encontra sabedoria, o que essa pessoa recebe, né? O que ela ganha em troca da sabedoria? Vamos ver, por exemplo, alguns detalhes aqui, para a gente ver aqui no livro de Provérbios. Vamos ver aqui Provérbios, você pode abrir aí rapidinho. Provérbios, capítulo 3. No verso 1, diz assim, ó, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Veja, no verso 2 ele fala assim, ó, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, primeiro ponto aqui, veja que Deus fala assim, ó, meu filho, não esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Só que para guardar os mandamentos e para conhecer a lei de Deus, o salmista fala assim, ó, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar e enxergar as maravilhas da tua lei. Então, para você guardar a lei de Deus na sua completude, de fato, guardar toda a lei de Deus, você precisa conhecer a lei de Deus. E você só pode conhecer a lei de Deus em Cristo. Porque Cristo é a lei em carne, né? Cristo é a pedra viva que a Bíblia fala. Então, para você conhecer verdadeiramente a lei, para você saber de fato o que é a lei, para viver essa lei, você precisa de Cristo. É em Cristo que estão escondidas todas essas coisas. E quando você começa a encontrar as coisas que estão escondidas em Cristo, uma das coisas que vai acontecer no verso 2, ó, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha só no verso 6, no verso 7, por exemplo, ele fala assim, ó, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não se ache sábio demais, no sentido de muitas pessoas estudam muitas coisas, né? Muitas pessoas estudam, passam horas estudando, noites inteiras ali, estudando química, física, biologia, enfim, né? Várias coisas, filosofia, sociologia. Elas estudam tudo isso e muitas vezes elas pensam que elas podem julgar as situações pelo conhecimento que ela tem, acadêmico. E não é assim, queridos. A vida, de fato, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento, a verdadeira inteligência, ela vem de Cristo. Ela vem de Deus. E é essa sabedoria que, de fato, ela restaura a vida. Veja só que se a Bíblia fala que se nós temermos ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e nós tivermos essa sabedoria de fato, olha o que acontece também conosco no verso 8, isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Olha só, a verdadeira sabedoria bíblica, ela traz saúde. É um conhecimento que não é inútil, não é um conhecimento que você toma ali, né, e de repente ele só fica no seu intelecto. Não, a sabedoria de Cristo, ela traz saúde para quem possui. Percebe? Então isso é muito importante. A verdadeira pregação do evangelho, ela traz saúde, porque a palavra é curativa. A palavra cura. Percebe? Então isso é muito importante. Então, veja só, ele diz então, onde é que está o poder de Deus? Em Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então tudo que nós precisamos conhecer de Deus está em Cristo. E essas bênçãos, essas dádivas estão todas escondidas. Você percebe então que tudo está na pessoa de Cristo? O poder está em Cristo, a sabedoria está em Cristo. Então nós precisamos diariamente de conhecer mais a Cristo.
de nos aprofundar em Cristo Jesus. Olha só, agora que a gente está entendendo isso, aí ele fala uma coisa que é fantástica. Ele vai dizer assim, ó, então, o que mais temos a pregar ao mundo além de Cristo? De que podemos depender senão de Cristo? O que é a mensagem do terceiro anjo, então, senão Cristo? Cristo, o poder de Deus. Cristo, as insondáveis riquezas de Deus. Cristo, a justiça de Deus. Cristo, a vida de Deus. Cristo é Deus. Essa é a mensagem que devemos pregar agora ao mundo. Não concordam? Do que o mundo precisa, então? De Cristo. Eles precisam de alguma outra coisa? Não. Será que existe algo mais? Não. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, queridos, tem uma coisa que é muito importante a gente falar. Tem um livro que a gente publicou aqui recentemente, que o nome do livro é Trazendo a Mensagem do Advento ao Mundo, de Jones também. Esse livro ele fala coisas assim maravilhosas. Ele vai dizer o seguinte, ó, que quando a gente fala assim que nós devemos pregar Cristo e somente Cristo, não está dizendo com isso que as doutrinas bíblicas devem estar de fora. O que ele está querendo dizer é que nós devemos apresentar as doutrinas de tal forma que Cristo fique tão evidente que as pessoas só consigam enxergar Cristo naquela mensagem. Então, por exemplo, né, eu não posso chegar hoje e dizer assim, não, a mensagem é só Cristo, então eu só vou falar da pessoa de Cristo, não quero falar do assunto que está na Bíblia. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer é que você deve apresentar os assuntos da Bíblia apresentando Cristo de uma tal forma que gere um impacto. Então, por exemplo, por isso que o nome do livro é Trazendo a Mensagem do Advento ao Mundo. Então ele fala o seguinte, como é que o mundo vai ouvir essa mensagem? Por exemplo, um batista, por exemplo, ou um católico, ou um assembleano, ou um presbiteriano, como é que ele vai dar ouvidos à mensagem do terceiro anjo, sendo que hoje existe um preconceito gigantesco contra adventistas do sétimo dia? Como é que essas pessoas, que você vê hoje na internet, tantos debates aí, né, se a igreja adventista é aceita ou não é, como é que essas pessoas vai chegar um momento que elas vão parar para ouvir essa mensagem? E a Bíblia fala, por exemplo, em Zacarias, que no alto clamor, as pessoas vão segurar na orla das vestes de um judeu, né, e vão dizer assim, olha, nós queremos ir ter convosco, porque temos ouvido que Deus é convosco. Por que opera essa maravilhosa mudança que faz com que as pessoas preguem com tanto poder assim? A chuva serôdia. Porém, a chuva serôdia ela vem através da mensagem. Mas como é que eles pregam de forma que isso chama atenção? Se você for ler o livro No Poder do Espírito, você vai começar a ter uma pista aí. No livro No Poder do Espírito, você vai perceber que Prescott, por exemplo, ele falou sobre os 10 mandamentos, ele falou sobre a lei de Deus, ele falou sobre a controvérsia entre sábado e domingo, mas quando Prescott pregava, Ellen White registra isso, o filho dela também registra, que Prescott pregava esses assuntos de uma forma que trazia Cristo de forma tão evidente nesses assuntos, que era impossível rejeitar esses assuntos. Porque quando as pessoas ouviam a mensagem, elas ficavam maravilhadas. Tem até um relato, né, que fala no livro de dois homens assim que estavam passando, e eles souberam que estava tendo uma programação de adventistas no local, né? Aí eles ficaram meio assim, mas a gente vai entrar só para ouvir lei, Moisés e pedras. Quando chegaram lá, eles realmente, assim, eles ficaram meio relutantes em entrar, mas entraram. Chegou lá, Prescott pregou o quê? Prescott pregou lei, Prescott pregou Moisés, Prescott pregou os mandamentos. Só que Prescott pregou de uma tal forma que eles nunca tinham visto isso e eles mesmos saem impactados dali da pregação. E aí o próprio filho de Ellen White relata isso, que Prescott estava pregando de uma forma assim que Cristo ficava tão evidente que era muito impressionante, a ponto de que pessoas de outras denominações, mesmo ele falando sobre o sábado, mesmo ele falando da mensagem do terceiro anjo, mesmo ele falando da lei, mesmo ele falando tudo isso, assuntos que seriam, né, entre aspas, somente adventistas, as pessoas de outras denominações, de outras religiões, elas começaram a ouvir a mensagem e elas disseram, nós queremos essa mensagem. Nós queremos, né, ouvir a mensagem do terceiro anjo, nós queremos entender a mensagem que você está pregando e queremos levar isso nas nossas igrejas. Percebe, queridos? Então, veja que Prescott, ele estudou a mensagem, Prescott ele ouviu a mensagem de 88 pela primeira vez e rejeitou em Minneapolis. Mas quando ele voltou para casa, ele começou a estudar a mensagem de 88 de Jones e Wagner, e aí ele começou a entender. E quando ele começou a pregar isso, né, por exemplo, 7 anos depois que ele pregou isso, nessa tenda, nessa campal, Ellen White estava lá, e ela fala muitas coisas sobre essas pregações. Ela fala que realmente Prescott recebeu a visita pessoal de Jesus ali, que Jesus explicou, percebe? Então, o que é isso? Essas histórias que eu acabei de contar, tá num livro chamado No Poder do Espírito, é vendido pela Editora dos Pioneiros. E ali, o livro No Poder do Espírito são as palestras do Prescott, onde ele pregou essa mensagem e era voltado para as pessoas de fora da denominação.
Então, ou seja, o que nós precisamos compreender? Precisamos começar a enxergar Cristo. Então, por exemplo, quando nós vamos estudar o livro de Apocalipse, quando nós vamos estudar o livro de Daniel, quando nós vamos estudar qualquer outro assunto da Bíblia, você percebe que muitas vezes a gente pode falar de uma forma que a gente não enxergue Cristo ali naqueles assuntos, percebe? Então, por exemplo, se você vai falar sobre dízimos e ofertas, se você vai falar sobre o batismo, se você vai falar sobre o espírito de profecia, todos esses assuntos devem ser apresentados, apresentando Cristo de uma forma tão evidente, tão clara, e Cristo sendo elevado cada vez mais alto, de forma que as pessoas, ao olharem, elas vivam. É isso que tem que acontecer. É assim que o autoclamor vai começar. E a Bíblia, né, vai ter um momento que a gente vai ter uma palestra, né, que a gente vai explicar ali, em alguns dos capítulos da mensagem do terceiro anjo, que fala sobre o autoclamor. E no autoclamor, queridos, os presidentes das nações vão tapar suas bocas quando eles ouvirem essa mensagem. Porque vai ser algo tão poderoso que eles vão parar para ouvir também. Isso é incrível. Entende? Então, o poder que está reservado para aqueles que se consagrarem, para aqueles que estudarem a mensagem do terceiro anjo, que realmente viverem de toda a palavra de Deus, como nós estamos estudando aqui, né? Essas pessoas, elas vão levar a mensagem com muito poder, com muita glória. Por quê? Porque Cristo habita neles e eles conhecem tanto a palavra de Deus, eles vivem tanto essa palavra, e quando eles pregam, quando eles falam, há um impacto muito grande. Ellen White chega a dizer que há pessoas no mundo hoje, queridos, que elas estão presas por causa da família, por causa de amigos, por causa das circunstâncias. Só que Ellen White fala que essas pessoas, quando ouvirem a mensagem, nem a família, nem a circunstância, nem o trabalho, nem amigos, nem ninguém vai segurar essas pessoas. Elas vão aceitar a mensagem de Cristo e elas vão proclamar essa mensagem. No livro Manuscript Release, o Espírito de Profecia fala que até judeus, hoje, ela fala isso. Existem muitos judeus hoje que são poderosos nas escrituras, mas desconhecem a mensagem do terceiro anjo. Ela fala que quando o nosso povo levar essa mensagem com poder, ela fala que esses judeus vão abraçar essa mensagem e ela fala que eles vão ser um dos maiores defensores dessa mensagem nos últimos dias. Aí você pergunta, mas como isso? Queridos, se você pegar o livro Concerto Eterno, de Wegener, e você entender as alianças, né? De forma que você consiga explicar tudo na Bíblia para um judeu, queridos. Aquela explicação do livro Conceito Eterno, do livro Boas Novas aos Gálatas, de Wegener, se você entender aquilo ali, e você passar isso para um judeu que realmente, né, é uma pessoa sincera, que ama a palavra do Senhor, gente, quando uma pessoa ouvir uma explicação como aquela, não tem como a pessoa não se render a isso, porque é muito claro o conceito de Deus, né, o conceito eterno. Então, esses conceitos, a mensagem de 88, ela traz os conceitos também, né, a nova aliança, de forma mais clara ali para nós. Então, por isso que é importante nós termos essa comunhão com Jesus, o que nós estamos falando, né, ao longo dos capítulos, e nós sabemos apresentar Cristo de tal forma que as pessoas digam, eu preciso disso. Eu preciso disso. E as pessoas vão vir, queridos. Olha só. Então, como é que a gente vai apresentar a mensagem para os de fora? Veja o que aconteceu com Johnny naquela época. Olha só. Ele diz assim, ó, como eu disse há pouco, se eu estivesse pregando a pessoas que nunca tivessem ouvido nada sobre a mensagem do terceiro anjo, se ele estivesse pregando desde segunda-feira à noite, eu pregaria exatamente as mesmas coisas e os traria face a face com Jesus Cristo, como aconteceu conosco. A propósito, estou para receber um convite de uma grande congregação de pessoas não religiosas, e é isso que eu vou falar a eles. Esse grupo, sem qualquer compromisso religioso, já me deu a oportunidade de lhes falar por 3 vezes, e falei sobre essas coisas que estão patentes diante dos olhos de todos. Eles me perguntaram, o que devemos fazer? Um deles disse, bem, ele nos disse todas essas coisas, e tudo está muito claro, mas ele não nos disse o que fazer. Olha só que experiência, queridos. Jones foi chamado para pregar isso que a gente está estudando aqui, para pessoas que nem religião tinham, pessoas que nem tinham uma denominação, não tinham aceitado Jesus, nada disso. Mas a mensagem estava crescendo de forma tão poderosa naquela época, que pessoas que não eram nem religiosas chamaram Jones para pregar, e ele disse, olha, se eu estivesse diante delas agora, as mesmas coisas que eu estou falando para vocês, eu ia falar para elas. Entende? Ou seja, ele ia pregar a mensagem do terceiro anjo como ela é, sem fazer rodeios nenhum. Então, muitas vezes, a gente hoje encontra dificuldade nisso, né? A gente pensa assim, como é que eu vou apresentar essa mensagem para um amigo meu que não é adventista, para uma pessoa que não conhece essas coisas, que não conhece Ellen White? Queridos, nós precisamos compreender a mensagem do terceiro anjo de tal forma que nós olhemos para as escrituras e aquilo esteja patente aos nossos olhos.
De forma que nós podemos até conversar livremente sobre isso e nós vamos saber explicar para as pessoas, ainda que nós não estejamos com a Bíblia na mão. Por quê? Isso aconteceu com Pedro ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. O que é que aconteceu? Quando veio o vento impetuoso, né, e veemente ali, que as pessoas se ajuntaram, Pedro estava pronto, porque ele estava estudando, ele vinha estudando. Quando o Espírito Santo, né, tomou posse da mente dele ali, ele falou de todos aqueles versos e ele encadeou tudo aquilo ali diante de todo mundo ali. Ele não conseguia, ele não teve tempo para voltar e ir lá fazer um estudo correndo ali, porque tinha muita gente pedindo estudo, ele não sabia como passar. Não. Ele já vinha se preparando, o Espírito Santo vinha colocando no coração dele, e quando chegou o momento certo, que Deus abriu a oportunidade, ele falou para várias pessoas, e várias pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo, né? E cerca de 3.000 homens se converteram em um dia só. É isso que precisa acontecer comigo e com você. Talvez hoje Deus não te chamou ainda para pregar para várias pessoas, porque Deus sabe que você não teria a ferramenta necessária para alcançar essas pessoas. Qual é a ferramenta? A Bíblia na mente. O estudo da palavra. Ainda que você diga assim, mas eu não consigo decorar os versos. Mas você não consegue decorar, mas o entendimento você pode ter, porque esse entendimento Jesus prometeu. Ele disse que faria isso. Percebe, queridos? Então, nós precisamos disso hoje. Nós precisamos nos consagrar para que quando Deus achar por bem, que nós levemos essa mensagem até para pessoas que não são da mesma fé que nós, as pessoas ouçam e digam, eu preciso ouvir mais sobre essas coisas. No livro Trazendo a Mensagem do Advento ao Mundo, ele fala isso, ele fala, por exemplo, como é que você vai alcançar um batista? Por exemplo, o batista, ele vai crer ali na doutrina do batismo por imersão. Um exemplo, né? Já tem outras denominações que pregam o batismo por aspersão, mas a gente sabe que, biblicamente, o batismo correto é por imersão. Mas digamos que você vai conversar com uma pessoa da igreja batista sobre esse assunto. É um assunto normal, que ele já crê. Mas aí o livro, Trazendo a Mensagem do Advento ao Mundo, ele fala que nós devemos ser pessoas tais que quando nós falarmos dos assuntos que eles já creem, eles vejam uma profundidade, uma intensidade, uma coisa tão grande, tão imensa, que eles digam, como é possível isso? Eu já creio nessas coisas, mas eu nunca ouvi essas coisas que você está falando. E aí isso, queridos, ele fala que isso vai gerar no coração deles o intenso anseio de estudar mais, de querer mais. Agora imagine se nós formos negligentes no estudo da palavra e a gente vai chegar para pessoas de outros lugares, de outras religiões, e a gente vai citar um Salmo 91, a gente não vai nem lembrar direito, peraí, Salmo 23, Salmo 91, deitar-me faz em verdes pastos, a sombra do Onipotente descansará. Imagine se for assim, queridos. A pessoa não vai ver firmeza em Cristo Jesus, ela não vai ver, de fato, uma pessoa que está comendo e bebendo da palavra de Deus. Então, é isso que nós somos chamados. Você pode dizer, mas eu não consigo. Louvado seja Deus, porque nunca foi sobre nós, é sempre sobre Cristo. Então, o que nós precisamos? Buscar Cristo em sua palavra, estudar a palavra de Deus de tal forma, e ler o Espírito e Profecia, essas mensagens que estamos estudando, para que fique tão claro em nossa mente, por meio do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo ele possa usar a nossa mente, nossa capacidade intelectual, para levar a mensagem de uma forma que o mundo seja impactado, porque pare para pensar, quando você olha hoje para a quantidade de adventistas no mundo, e para a quantidade de pessoas que conhecem a mensagem de 88, e para a quantidade de pessoas que não são nem cristãs no mundo, você começa a perceber que só um poder extraordinário para finalizar essa mensagem, queridos, que nós temos. A mensagem do terceiro anjo. Mas o Espírito de Profecia fala que a mensagem do terceiro anjo ela vai soar de uma extremidade à outra. A mensagem vai soar. Servos de Deus vão, Ellen White fala que vão com seus rostos iluminados, pregando essa mensagem, e as pessoas vão ouvir. Agora, se nós formos negligentes com a mensagem de 88, com a mensagem de 1888, a mensagem da justificação pela fé, se nós formos negligentes em estudar essa mensagem, em ler esses livros, em estudar essas coisas, será que nós faremos parte do autoclamor? Não. Nós não faremos parte do autoclamor. Então, Deus tem feito esse chamado para mim. Deus tem feito esse chamado para você. Então, veja que agora, nesse momento aqui do livro, ele fala que as pessoas disseram assim, olha, você nos falou as coisas, você está nos explicando, mas o que é que nós temos que fazer? Agora, olha essa coisa, é incrível essa citação, olha só. Quando chegar o momento, minha intenção é lhes dizer o que devem fazer, ou seja, para aqueles que eram de fora, né, que chamaram ele. Quero colocar diante deles exatamente o que apresentei a vocês. Em outras palavras, vou lhes dizer que se eles vão se opor a esse movimento de união entre igreja e Estado, eles precisam colocar de lado qualquer ideia de dependência de coisas dessa terra, e que eles precisam renunciar a todo pensamento de ter riquezas ou posse de qualquer espécie,
e a todo pensamento relacionado com a preservação dessa vida. E eles vão perceber a situação. Vou lhes dizer que eles não podem se dar ao luxo de fazer isso, a menos que tenham algo melhor. E esse algo melhor é a pessoa de Jesus Cristo, e que eles devem tê-lo. Caso contrário, não poderão de forma alguma subsistir. Agora, olha esse final. Ora, irmãos, o mundo está pronto a ouvir a mensagem quando nós a recebermos. O mundo está pronto para ouvi-la, e eles a ouvirão. Queridos, sabe o que isso significa? O problema não está na quantidade de muçulmanos no mundo. Não. O problema não está em que milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Não, o problema não está aí. O problema é que Jesus Cristo enviou a última mensagem da justiça de Cristo, a última mensagem de misericórdia a esse mundo. Jesus enviou para a igreja em 1888 e até hoje Satanás tem conseguido conservar essa mensagem afastada desse povo. Muitos adventistas nunca ouviram falar em 1888, em Jones e Wagner, na mensagem da justiça de Cristo. Então, por isso que a luz não tem sido levada ao mundo. Olha quanta dificuldade a gente encontra até hoje, né, para levar essa mensagem. Agora, quando a mensagem da justiça de Cristo está começando a ser estudada, começando a ser entendida, quando a gente está realmente tendo comunhão com Jesus Cristo de uma forma que o mundo nunca viu, porque se nós vamos passar por um tempo de angústia como nunca houve, precisamos ser cristãos como nunca houveram também. Vocês entendem isso? Então, isso, para que nós sejamos pessoas que, quando nós abrimos a boca, as pessoas vão ficar maravilhadas como era com Jesus, pessoas que nunca ouviram falar do adventismo do sétimo dia, para isso nós temos que ter o próprio Jesus habitando em nós. Porque aí, quando nós estivermos cheios da palavra, né, pregando a mensagem, nós vamos falar da palavra de tal forma, com tanta naturalidade, encaixando os versos bíblicos, que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu necessito disso hoje. E elas vão querer Jesus Cristo. Porque na palavra há poder. E no livro Vivendo pela Fé, fala que um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que é cheio da palavra, queridos. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se você não é cheio da palavra. Então, se você tem orado a Deus, Senhor, me enche do Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito, mas se você não tem dado chance e tempo para a palavra, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Profecia fala que nós temos que orar, nós temos que viver de acordo com as nossas orações. Então, é assim que nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós nos enchemos da palavra de tal forma que as pessoas elas vão olhar e dizer, nós queremos isso. Nós queremos ir ter convosco. Por isso que no livro aqui ele fala que antes dos discípulos irem, antes do ide, Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então eles ficaram em preparação, e quando eles estavam prontos, com arrependimento no coração, com orgulho quebrantado, e eles estavam cheios da palavra, Jesus disse, vá. E quando eles foram, queridos, veja que eram pessoas de várias nacionalidades ali, se reuniram em um lugar só, o próprio Deus fez a obra, e aí os discípulos só precisavam pregar. E quando eles pregaram, milhares de almas se converteram a Jesus. E isso, né, nesse capítulo, se você estudar todo lá, você vai ver que ele fala que isso foi a chuva temporã. E a Bíblia fala que essa chuva veio moderada. Ou seja, é como se fosse assim, ó, aquela chuva do Espírito Santo que caiu sobre os discípulos veio moderada, ela veio como se fosse um chuvisco. Agora imagine, um chuvisco já fez tudo que fez no livro de Atos. Só que se você for ler o livro Spalding and Magen Collection, de Ellen White, a coleção Spalding and Magen, logo no início do livro fala que a chuva serôdia virá com 10 vezes mais poder do que desceu sobre os discípulos no Pentecoste. Então o poder que Deus reservou para essa última geração, queridos, não é brincadeira. Vai ser um poder que, de fato, vai impactar o mundo inteiro. As pessoas vão ouvir essa mensagem. Agora, eu e você estamos tendo a oportunidade de estudar essas mensagens. Nós estamos tendo a oportunidade de entender com tranquilidade. Observe, queridos, pense na situação do brasileiro, por exemplo. Você está aqui no Brasil, você está assistindo essa live, não tem tanques de guerra que a qualquer momento podem detonar sua casa. Não tem bombas atômicas que você está ali, né? Ali com medo, tremente, pensando que pode cair uma bomba ali na sua casa. Você não está vivendo em Tel Aviv, por exemplo. Você não está vivendo agora na faixa de Gaza, onde pessoas estão agora nas suas casas nesse momento, mas não sabem se vão acordar amanhã. Por quê? Porque elas estão num limite ali entre territórios que são, né, motivos de ambição. E ali há guerras dia e noite, dia e noite, dia e noite. Apesar de nós sabermos que vivemos em guerra espiritual, mas aqui no Brasil, Deus tem dado para nós um privilégio que nós só poderemos entender na eternidade, que é nós termos tempo de paz ainda na nossa nação. Por misericórdia, Deus tem feito isso, mas isso está acabando, queridos. Se você observar a movimentação que está acontecendo, Estados Unidos, Brasil,
Observe que os países que têm mais adventistas e onde as mensagens estão mais sendo proclamadas, que é Estados Unidos e Brasil, olha o que Satanás está montando, o cenário que ele está montando. Olha essa situação que está acontecendo nos Estados Unidos, querendo interferir nas coisas do Brasil. Olha as coisas, olha o cenário como está se montando, queridos. Essas coisas têm que falar alguma coisa para nós. Então, é como se Deus estivesse dizendo, olha, o tempo de graça que eu estou dando para vocês no Brasil, esse tempo de paz, para vocês estudarem a mensagem, para vocês se prepararem, está acabando. Entende? Então, nós não teremos mais tanto tempo de paz assim, tanta prosperidade assim na nossa nação. Para o povo de Deus, está sendo dado um tempo de graça. Nós temos tempo, queridos, para ler esses livros, para estudar essas coisas. Agora, o fato de termos tempo vai pesar para nós no juízo. Porque Jesus vai dizer, o que você fez com o tempo que eu lhe dei? Então, muitos de nós não podemos mais, queridos, perder tempo com rede social, ficar vendo a vida dos outros na internet. Não. Já é tempo de consagração, já passou esse tempo, na verdade. Já está acabando esse tempo. É tempo de buscar Cristo, queridos. É tempo de Joel capítulo 2, esse capítulo vai dizer isso. O que é que Joel 2 fala? Sai o noivo e a noiva da sua recâmara. É tempo de consagração. Ele fala até as crianças, chama as crianças para consagração. Então, Deus fala, chama a criança, chama o ancião, chama o noivo, chama a noiva, chama o povo. Então, Deus está dizendo assim, ó, todo mundo que teria aí motivo para dizer que não tem tempo, Deus diz, chama todo mundo. Então, Deus fala, chama a criança. Ah, mas a criança não vai entender. Deus diz, não, chama a criança para consagração, porque eu vou fazer uma obra no... O noivo e a noiva, lembra que Jesus fala no Evangelho, que ele fala assim, que muitos são chamados, mas uns dizem assim, não, Senhor, eu acabei de me casar, não tenho tempo não. Jesus fala, não, venha vocês também, venha para a consagração, deixa isso para depois. Ou seja, é tempo de consagração, queridos. Porque muitos de nós, cada um de nós, vamos ter muitas vezes desculpas. Ah, mas é meu trabalho. Ah, mas é minha família. Ah, mas é meu emprego. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo outro. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E aí, muitas vezes, nós dizemos a Deus que nós não temos tempo, mas quando Deus for computar as redes sociais, imagine só que peso não vai ser no juízo, queridos. Ellen White fala que tem um anjo só para isso. Você já leu isso? Ellen White fala que tem um anjo que está sentado com uma balança só medindo o tempo de cada um de nós, principalmente dos jovens, ela fala. E ela fala que o anjo coloca as bolas de um lado, e ela fala que as bolas que são de um lado é o tempo que as pessoas passam com as coisas desse mundo, as preocupações da vida, né? Tudo isso. E ela fala que o anjo fica sentado olhando ali, ó, e colocando as bolas de um lado. Aí ela viu o anjo pegar o tempo que a pessoa passa com Deus. E ele colocou do outro lado da balança. Ellen White fala que ficou levinho, levinho. Então, ou seja, na visão, o anjo primeiro colocou o tempo que a pessoa passa com Deus. A balança pendeu um pouquinho só. Quando ela fala que o anjo colocou o peso das coisas do mundo, a balança desceu de vez e as bolas saíram rolando. Ou seja, a pessoa tinha tempo para tudo, menos para Cristo. Aí o anjo pergunta assim, ó, podem porventura estes entrar no céu? Aí ele fala, não, nunca, jamais. Olha só, queridos. Ele diz, não, nunca, jamais. Então, se nem no céu a pessoa vai entrar, essa pessoa pode participar do alto clamor, queridos? Essa pessoa pode receber a chuva serôdia? Não, nunca, jamais. A chuva serôdia não vai cair sobre ninguém de forma acidental. Você tá ali no meio do nada assistindo um filme, puf, recebeu a chuva serôdia. Não, bora desligar o filme, bora pregar esse evangelho agora com poder e grande glória. Isso não vai acontecer, queridos. Isso não existe. Nunca existiu e nunca vai existir. Percebe, queridos? Então, o que nós precisamos compreender é que Cristo, ele está chamando cada um de nós a uma consagração como o mundo nunca viu. É isso que ele espera de mim e de você. É isso que ele tem ansiado há centenas de anos em nossa igreja. É isso que ele está querendo, queridos. Então, nós precisamos, pela graça de Jesus, tomar essa decisão mais uma vez. É uma decisão diária. Então, é isso que nós precisamos. Então, veja só. Olha só. Nos testemunhos especiais, numa mensagem dirigida aos irmãos em posições de responsabilidade, na página 15, lemos. Então, ele vai ler agora um texto de Ellen White. Ele diz assim, ó, enquanto vocês sustentam firmemente a bandeira da verdade, proclamando a lei de Deus, que cada alma se lembre que a fé de Jesus está conectada aos mandamentos de Deus. O terceiro anjo é representado como voando pelo meio do céu, simbolizando a obra daqueles que proclamaram as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Todas formam uma unidade inseparável. Hoje nós não vamos falar sobre a fé de Jesus em si, né? Nós vamos ter um estudo específico sobre isso. Mas veja que a mensagem é a fé de Jesus e os mandamentos de Deus. As pessoas precisam conhecer a fé de Jesus, ou seja, a fé que Cristo estabeleceu aqui na Terra, a fé que Cristo teve. Então, por exemplo, né, só para a gente comentar, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas se você pegar o Desejado de Todas as Nações, capítulo 35, você vai ver ali a fé de Jesus em prática. Então, por exemplo, quando Jesus estava no mar,
Nós vamos falar sobre isso no futuro. Quando Jesus esteve no mar ali, que ele deu aquela ordem, cala-te e aquieta-te, muitas pessoas olham para aquela situação ali como se ele fizesse aquilo, porque ele era Deus e tinha poder para fazer aquilo. Mas Ellen White fala que esse poder de Deus, sim, de fato, Cristo é Deus, mas ele não usou essa prerrogativa para fazer aquilo no mar. Então, o que Cristo fez? Cristo, ela fala que quando ele estava dormindo ali ó, na popa do barco, Ellen White fala que ele não estava dormindo, descansando no fato de ele ser Deus e no poder que ele poderia exercer para mandar o mar parar. Ela fala que Cristo estava descansando na confiança do Pai. Porque ela fala que o poder dele próprio, ele deixou no céu, ele não podia usar, ele não tinha como usar para estabelecer para ele mesmo, então ele não podia fazer isso. Então ela fala que ele dormiu confiando que o Pai ia proteger ele, porque tem vários versos no Antigo Testamento falando sobre isso, que Deus está acima do mar, quando as águas rugem, Deus está acima das águas, que quando passares pelas águas serei contigo, então Jesus acreditava nisso, então ele dormiu. Quando Ellen White fala que Jesus levantou para dar aquela ordem, dizendo cala-te e aquieta-te, Ellen White fala assim, que Cristo, quando ele olhou para o mar daquela forma, que ele deu a ordem, ela fala que foi pela fé que ele deu aquela ordem. Não foi ele que operou o milagre. Ela fala que quando Jesus, pela fé, falou, cala-te e aquieta-te, crendo que o Pai faria aquilo, ela disse que o Pai, então, se movimentou e fez o mar parar. Pela fé de Jesus. Por isso que Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês podem dizer a esse monte, passa daqui a colar, e ele vai. Então, quando Jesus pronunciou, dizendo, olha, aquilo que ele ensinou, ele botou em prática. Ele disse, mar, cale-se, aquiete-se. E o mar obedeceu. O mar obedeceu. Pela palavra da fé de Jesus. Entende, queridos? Então, isso é importantíssimo. E Jesus disse que essa fé está disponível para nós. Então, ele falou, se vocês também tiverem fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, não. Isso é muito importante, é sempre bom frisar isso. Tem gente que fala assim, não, se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou mover montanhas. Não, 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 não. Essa tradução, queridos, não está correta na NVI. A Bíblia diz que é como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda. E como é um grão de mostarda? A Bíblia diz, se você for lá, Jesus explica que um grão de mostarda, ele é a menor das sementes, mas ele cresce e se torna a maior das hortaliças. Então Jesus está dizendo que se sua fé for crescendo gigantescamente como um grão de mostarda, vai chegar ao ponto que você vai poder mover montanhas. Ele não estava dizendo que se você ficar com a fé mirradinha, pequenininha, já é suficiente. Não. Porque você reparar, todas as vezes que Jesus via a fé pequena dos discípulos, o que é que ele fazia? Ele louvava a fé dos discípulos? Não. Ele repreendia, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Então sempre Jesus repreendeu uma fé pequena. Então nós não podemos achar que uma fé pequenininha vai mover montanhas. A fé pequena não vai mover nada, queridos. Então Jesus disse, olha, a fé de vocês deve ser como um grão de mostarda, ou seja, deve ir crescendo como um grão de mostarda. Percebe, querido? Então é isso que Jesus quer, porque a fé de Jesus é uma fé gigantesca. Olha essa fé de Jesus, no meio do barco, ele estava ele estava no barco junto com os discípulos, ele não estava do lado de fora, ele estava dentro do problema. As ondas estavam jogando o barco para um lado e para o outro, e Jesus estava dormindo. Então ele, dentro do problema, ele falou, cala-te e aquieta-te. E assim pode ser conosco. Percebe? Então, por isso que nós temos que pregar a fé de Jesus também para as pessoas, não só os mandamentos. Essa é a mensagem do terceiro anjo, né? Então veja só, aqui na continuação ele fala assim, ó, nós já mencionamos uma ou duas vezes a igreja judaica como ilustração da situação em que nos encontramos. Constatamos que essa igreja deu as costas para Deus e se uniu a César, a fim de tirar Cristo do caminho deles e executar o seu propósito com relação a ele. Então, o Senhor chamou para que saísse daquela igreja e nação todos que estavam dispostos a lhe obedecer e servir antes que a nação fosse destruída. E ele realizou aquela obra por meio dos poucos discípulos que creram em Jesus quando ele ascendeu ao céu. Quanto poder estava mobilizado contra eles e a mensagem que deveriam pregar? Todo o poder do mundo, pois a igreja de Deus, a professa igreja de Deus, toda a nação haviam se unido a César, cujo poder se estendia por todo o mundo. Todo o poder do mundo estava confederado contra eles. Olha só, isso aqui é muito sério. Naquela época dos discípulos, pense só, queridos, eles estavam dentro do cenáculo e do lado de fora eles estavam com medo. Por quê? O Senhor deles tinha sido crucificado. Roma estava no auge. Eles estavam pensando que, se crucificaram o nosso Senhor, eles vão matar a gente também. Aí você tinha Roma, que era o mundo inteiro naquela época, Roma dominava o mundo inteiro conhecido. Tinha a igreja judaica, que a nação judaica toda se uniu a César, então não tinha ninguém que era a favor de Cristo. Então imagina, eles pensavam assim, gente, e agora, o que a gente vai fazer? Mataram Jesus e a gente está aqui dentro. Quando a gente abrir essa porta, que a gente sair na rua, eles vão matar a gente, eles vão acabar com a gente, ninguém vai querer nem ouvir a gente. Qual foi a resposta de Deus para isso?
o derramamento do Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, o que aconteceu? Uma mudança neles. Deus sabia que antes de mudar o mundo, precisava mudar a mente do seu povo. Por isso que nós lemos ali, o problema não é o mundo, o problema não é que Roma tem imperadores terríveis, o problema não é que o presidente de tal nação é muito terrível, o problema não é esse. Percebe? O problema não é esse. O problema não é que o papado vai ter um poder mundial, o problema não é que o papado se levantou, não, o problema não é esse. O problema é que não, Deus sempre precisou de pessoas dispostas, pessoas cheias de Cristo, e muitas vezes Deus não encontrou ao longo das gerações. Deus encontrou só um pouco de gente. Então, mas quando os discípulos ali no primeiro século se reuniram, clamaram, pediram perdão um ao outro, clamaram pelo Espírito Santo, estudaram a palavra de Deus, se prepararam, Deus precisou só deles ali. E ele impactou não só Roma, Deus impactou todos os lugares habitados do mundo inteiro. Percebe? Então, por que isso? Porque Deus não precisa de contexto, isso é muito importante. A palavra de Deus não precisa de contexto para criar as coisas. Quando Deus desceu, ele não precisou dizer assim, eita rapaz, está muita treva aqui nesse lugar, vou jogar uma luz aqui, para depois começar a criar a luz. Não. Deus disse, haja luz. Quando não tinha nada, quando não tinha fruto, não tinha nada, o que foi que Deus fez? Deus falou, anjos, desçam aqui para me ajudar, por favor, bora tentar fazer um fruto aqui. Foi isso que Deus fez? Não. Deus disse que a terra produz a erva que dê semente e árvore segundo a sua espécie. Ele só falou e a palavra já foi suficiente. E Jesus disse o quê? Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas para mim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele prometeu isso. E quando eles tomaram posse da palavra, eles experimentaram isso. Agora, eu e você, queridos, temos a mesma palavra. Nós temos a mesma promessa. A promessa está válida para mim e para você hoje. Agora, lembra daquela frase que nós falamos em uma das lives? As distrações roubam promessas. O Espírito de Profecia fala que nós devemos lutar pelas promessas de Deus. Não é porque Deus falou e que você vai ficar agora, já que está falado, então agora não vou fazer mais nada, só vou ficar esperando. Não, porque Satanás, o Espírito de Profecia fala que ele tem poder para muitas vezes roubar as promessas da sua vida. Então tome muito cuidado com isso. Se você for negligente espiritualmente, se você for negligente, Satanás ele vai conseguir tirar de você bênçãos que eram para você. Inclusive no livro Grande Conflito, se não me engano agora na página 595, ela fala que há coisas que Deus sabe que nós precisamos, mas dentro do grande conflito, ele só vai dar se nós pedirmos. Aí você pensa, mas por que ele vai fazer isso se ele sabe que a gente precisa? Mas sabe por quê, queridos? Porque dentro do plano, né, dentro do grande conflito, quando você ora, você dá legalidade para que Deus atue na sua vida. Você está chamando a Deus, reconhecendo que você não é nada, que você não é senhor de si, mas que você precisa de Cristo, que você precisa da atuação de Cristo. Porque quando Adão perdeu, né, quando Satanás usurpou o poder de Adão, nós perdemos o domínio que nós tínhamos nessa terra. Mas Jesus reaveu esse domínio. Jesus pegou esse domínio. Então o domínio está nas mãos de Jesus. Então você precisa clamar para dar legalidade para que o Senhor venha atuar em sua vida, como foi em Daniel capítulo 10. Em Daniel 10, o que é que Daniel fez? Ele orou, ele jejuou, ele pranteou, ele clamou, ele se arrependeu, ele clamou pelos pecados dos outros. Aí desceu o quê? Gabriel, que é o anjo mais poderoso das cortes celestes. Mas nem Gabriel foi suficiente. Olha como é o grande conflito. Nem Gabriel foi suficiente. Então o que é que teve que fazer? Chama o maioral. E assim Jesus vai fazer com a gente também. E quem era o grande, o gigantesco que desceu para a batalha? O próprio Senhor Jesus Cristo. Foi isso, queridos. E Jesus quer fazer isso comigo também. Jesus quer fazer isso com você também. Mas e se Jesus não encontrar uma pessoa que clama? Lembra que Jesus falou? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará pessoas que dispõem de tempo para estar em oração? Que tiram horas para estar de joelhos ali clamando as promessas? Será que Jesus vai encontrar isso no dia de hoje? O que Jesus mais tem encontrado é o quê? Pessoas distraídas. Um no celular, assistindo vídeos de YouTube. Um no Instagram, vendo vídeo dos outros. Fulano viajou para tal lugar. Olha, fulano agora comprou tal coisa. Nossa, fulano teve um filho. Mas coisa que não agrega em nada. Nada, absolutamente nada. Percebe? Então, Jesus precisa de pessoas que estão dispostas a pagar o preço. E qual é o preço? Jesus diz, renuncie a tudo quanto tem e me siga. O que ele está dizendo com isso? Renuncie seus prazeres. Renuncie às coisas que estão fazendo você se afastar de Cristo. Ellen White fala assim, ó, tudo que afasta de Deus a alma é um ídolo, deve ser abandonado. Então, se o celular
Se a rede social está lhe afastando de Deus, seu celular está sendo seu ídolo. Se afaste dele. Percebe? Então isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante. É assim que nós vamos nos preparar para a mensagem do terceiro anjo. Então, olha só. Deixa eu passar aqui. Olha só. Bem, não muito tempo antes disso, cerca de 12 dias ou 2 semanas antes de Jesus proferir essas palavras, ou seja, quando Jesus disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo e pregariam com poder, Pedro ficou com medo diante de uma moça e chegou a negar que conhecia Cristo. A moça começou a dizer: eu vi você com aquele galileu. Aí Pedro: não, você não viu, eu não conheço esse homem. Ele se aproximou do fogo e ela conseguiu vê-lo melhor e disse: você é um deles. Não sou, nunca o conheci. Então, para provar isso, ele praguejou e jurou. Será que ele estava preparado para enfrentar todo o poder do mundo? Não. Antes de enfrentar o mundo, ele precisava ter contato mais íntimo com um tipo de vida e com algo que o deixaria destemido diante das acusações da moça, não concordam? Queridos, isso é uma das coisas que mais traz esperança para aqueles que estão com medo, né? Em relação a se a porta da graça fechar em breve, né? Se a gente vai estar pronto ou não. Queridos, 12 dias antes, olha que coisa interessante. 12 dias antes de começar a acontecer toda aquela movimentação do Pentecostes, Pedro estava negando Jesus, espraguejando e jurando contra Jesus. Mas olha só, Deus precisou de pouco tempo na vida de Pedro para transformar Pedro. E olha só o que Jesus usou, um olhar. Com um olhar, Jesus começou uma obra que culminou naquele Pedro que em poucos dias estava ali diante de uma multidão pregando a mensagem com poder e grande glória. Você percebe que Deus não precisa de muito tempo? Isso que é maravilhoso. É isso que a mensagem do terceiro anjo fala, queridos. Nós precisamos de um caráter que vai subsistir um tempo de angústia como nunca houve. E muitas pessoas, ao verem, né, as mensagens de Deus para os últimos dias, elas ficam desesperadas. Porque muitas nunca ouviram falar de reforma de saúde, vida no campo, né, reforma do vestuário. Muita gente nunca ouviu falar dessas coisas. E quando começa a ouvir, fala assim, ai, agora é muita coisa, não vai dar tempo. Dá tempo, queridos. Deus pode fazer uma obra rápida na minha e na sua vida. Assim como ele fez na vida de Pedro. Percebe? Pedro, Deus conseguiu transformar um homem cheio de si, egoísta, cheio de coisa, em poucos dias. Você já viu o que Ellen White fala na vida de José? Deus conseguiu fazer uma obra de uma vida inteira na vida de José em um dia. Percebe? Então, Deus tem poder para realizar em nossa vida coisas que a gente nem imagina. No livro, tem um livro aqui também que a gente publicou, chamado O Combate Cerrado. Ele fala assim, ó, que Cristo pode te ensinar em um dia o que você demoraria mais de 10 mil anos para você aprender por si só. Então, Cristo é maravilhoso, queridos. Nele está escondido isso. Agora, você pode beber vinho novo todo dia, ou seja, beber de Cristo diariamente. Você só precisa realmente se voltar para ele. Deus fala assim, ó, voltem-se para mim e eu me voltarei para vós. É uma promessa. Se você realmente tiver tempo para Deus, ele fala assim, ó, se tiverdes tempo e voz para orar, Deus terá tempo e voz para responder. Se você der voz e tempo para Deus, Deus vai te dar tempo e voz também. Percebe? Então, é assim que nós vamos nos preparar. E é rápido, queridos. Não tem essa demora. Não fique com medo. Deus vai preparar você em nome de Jesus. Basta você se voltar para Ele. Basta você estudar essa mensagem. Basta você se colocar em oração, como nós temos falado ao longo das lives. Olha só. Assim percebemos que no que diz respeito a eles e ao trabalho que deveriam realizar, no que diz respeito ao poder que estava em oposição à obra deles, nós estamos exatamente na mesma situação que eles quando Jesus ascendeu ao céu. Estamos num momento em que todo o poder dessa terra está unido contra a mensagem que devemos dar ao mundo. E, portanto, precisamos, como eles, ser revestidos do poder do alto. Repito que o fato concreto é que estamos na mesma situação dos discípulos quando Jesus ascendeu ao céu e lhes disse que ficassem em Jerusalém até que recebessem aquele poder. Então, nós estamos na mesma situação. Se você olhar hoje no YouTube, o que tem de vídeos contra os adventistas hoje? O que tem de gente falando que é seita, que é isso, que é aquilo outro e tudo isso, né? E as pessoas estão preocupadas hoje em defender o adventismo. Não, queridos, nós temos que estar preocupados em entender a mensagem do terceiro anjo, porque quando nós pregarmos, olha o que aconteceu em Atos capítulo 4, por exemplo, quando Pedro e João estavam indo para o templo ali, que houve a cura daquele homem ali, quando os judeus, que eram controversistas, que eram contra a mensagem deles, viram eles, a Bíblia fala que eles próprios reconheceram que eles haviam estado com Jesus, porque eles viram autoridade, eles viram um poder que eles não tinham na mensagem deles. Então, Pedro não ficou preocupado em debater com os fariseus. Pedro não ficou preocupado em falar mal do fariseu e tentar mostrar como ele era um mau caráter diante do povo. Não. Pedro se preocupou com a mensagem. Olha, o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo. Percebe?
É isso, queridos. Nossa preocupação deve ser essa. Porque quando o mundo ouvir uma mensagem tão abarcante como essa que a gente está estudando aqui nas lives, quando eles entenderem, pelas escrituras, você pegar a Bíblia, você começar a falar, vai ser tão poderoso que as pessoas vão dizer, rapaz, eu quero estudar mais com você isso aí. Percebe, queridos? Então, isso é maravilhoso, né? Hoje o mundo está com fome. A única coisa, o que está demorando só é porque nós estamos tardando em receber a mensagem. Só isso. Porque o mundo já está pronto. Eu já vi isso várias vezes na minha vida, queridos. Pessoas, já tive a oportunidade de estar pregando para pessoas não adventistas, pessoas de fora, pessoas que nunca ouviram nem falar de Bíblia praticamente. E quando você fala coisas que normalmente, né, nós estamos estudando aqui em live, essas coisas assim, por exemplo, as pessoas ficam assim maravilhadas, elas dizem, eu quero estudar mais, eu quero saber mais dessas coisas, eu quero ouvir mais. Percebe? Então, não é o mundo o problema. O problema somos nós. A nossa vagarosidade. Quando a gente tem tempo livre, o que a gente está fazendo? Muitas vezes a gente vai fazer o quê? Ah, vou fazer isso aqui, vou viajar, vou para tal lugar, vou fazer isso, aquilo, outro, espalhar a cabeça, né? Não, nós precisamos agora se voltar para o Senhor Jesus. Dizer, Senhor Jesus, já entendi que o tempo acabou, Senhor Jesus. Já entendi que já era para eu estar entendendo isso aqui tudo já há muitos anos, Senhor Jesus. Já perdi muito tempo, Senhor. Não me deixe mais, Senhor, ser escravo do meu próprio desejo, do meu próprio pensamento. Não, eu quero Cristo. Eu quero entender Cristo, eu quero pregar Cristo, a mensagem do terceiro anjo, as 3 mensagens angélicas. Queridos, nós podemos hoje ser adventistas que nem sabem quais são as 3 mensagens angélicas. Você já parou para pensar nisso? Então, é isso que nós estamos estudando aqui. A mensagem do terceiro anjo é o que? A justificação pela fé. Cristo em vós. Mas Cristo em vós envolve tudo isso que temos estudado. Percebe? Não pode ser só um jargão, Cristo em vós. Precisa ser uma realidade. Precisa ser traduzido no dia a dia. Cristo em mim, ele vai me levar diariamente a uma consagração com o Pai constante. Eu não vou viver de picos, sabe? Eu ouço uma coisa e dá aquela emoção, aí eu fico naquele pico ali de consagração, daqui a pouco passa 3 dias, 4, já estou de novo caído. Não. Quando você olha para a vida de Cristo, Cristo era sempre fervoroso, ele fala que ele era calmo e fervoroso. Então, todo dia você ia ver Cristo ali, você ia ver Cristo na mesma calmaria, mas quando Cristo começava a falar da Bíblia, começava o fervor no coração dele. Enchia, o coração dele se enchia. E assim vai ser conosco, queridos. Então, Cristo está disposto a continuar o que ele é dentro de nós. Ele vai morar em nós, ele prometeu isso. Agora, para isso acontecer, nós precisamos nos voltar para ele. Percebe? E aí, quando nós começarmos a falar disso para outras pessoas, as pessoas vão dizer, olha, eu nunca ouvi isso. Eu quero... Vocês são o quê? Que grupo é esse? Que igreja é essa? Que coisa é essa que estuda a Bíblia assim? Eu quero ouvir isso. Eu quero participar disso aí. E assim vai ser aos milhares. Ellen White fala, queridos, que milhares se converterão em um dia. Um dia. E nós sonhamos com isso, queridos. Nós queremos isso urgentemente, né? É por isso que estamos aqui, inclusive. Então, veja só. Então, qual é a nossa parte? O mundo todo está contra nós. Mas, assim como foi com os discípulos, vai ser com aqueles que se consagrarem para essa mensagem. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. E aí, por fim, eu quero ler aqui com vocês, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Aqui ele agora vai citar Ellen White. Ellen White fala assim, ó. Vamos ler aqui juntos, ó. Eles estavam esperando ansiosamente pelo cumprimento de sua promessa. E eles estavam orando com fervor especial. Essa é a atitude que deveriam tomar os que desempenham uma parte na obra de proclamar a vinda do Senhor nas nuvens dos céus. Pois um povo precisa ser preparado para resistir ao grande dia de Deus. Embora Cristo tivesse feito a promessa a seus discípulos de que receberiam o Espírito Santo, esse fato não removia a necessidade de oração. Tá vendo o que Ellen White falou aqui? O fato de Cristo ter falado, a palavra é criativa, isso é verdade. Mas o fato de Deus ter prometido não tira, não remove a necessidade de orar pelo que Deus falou. Lembra lá em Daniel? Daniel estudou Jeremias e viu que em 70 anos haveria libertação. Só que Daniel olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, peraí, não tem nada acontecendo. O que está acontecendo? E veja que Daniel estava orando por uma coisa que Deus tinha prometido. Ele poderia falar o quê? Que nada, eu vou ficar de jejum por uma coisa que eu já sei que vai acontecer? Ah, para com isso. Mas Daniel entendeu que no mundo espiritual, se você dá brechas para o maligno pode sim, queridos, atrapalhar tudo. Então, o que Daniel compreendeu? Senhor, o Senhor falou, mas agora precisa alguém se colocar na brecha, alguém precisa orar, alguém precisa se jejuar, se consagrar, Senhor, para que o Senhor atue por meio daquilo que o Senhor falou. Isso é a guerra espiritual, queridos. Isso é a guerra espiritual. Então, olha o que o Espírito Profecia nos revela,
que o fato de Deus ter falado não tira a necessidade de oração. Você tem que orar, você tem que clamar, porque existe um grande conflito todo para que a promessa se cumpra. Entende, queridos? Então, não sei se vocês lembram daquela situação que o profeta mandou o rei, né, lançar as flechas. Vocês lembram dessa história? Que o profeta mandou o rei lançar, a pessoa lançar as flechas, e ele era para lançar determinadas vezes, ele lançou só poucas vezes. Ele falou, ó, então já que você não lançou, não teve mais fé, pô, você só vai ter uma vitória limitada. O que aquilo está significando? Que se nós persistirmos pouco na promessa, a promessa pode até se cumprir, mas nós não vamos viver a promessa da forma como Deus queria. Por quê? Porque por sermos pouco persistentes, nós não vamos ter a promessa na plenitude como Deus queria. Por isso que no livro A Oração, Ellen White fala, persista na oração todos os dias, incansavelmente, mesmo sem ver nada. Agradeça. Entende? Então, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Perceba que ela disse que eles oraram com fervor especial. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem orado pelo Espírito Santo. Você certamente, diariamente, está pedindo a chuva serôdia, está pedindo o derramamento do Espírito Santo. Mas, queridos, quando ela fala fervor especial, o que ela está dizendo com isso? Eles tiraram um momento específico de oração, de jejum, para a descida do Espírito Santo, para que eles fossem revestidos de poder, para que eles fossem mais crentes na palavra. Então, era um fervor especial, era um tempo a mais para isso, era um tempo só para isso, é isso que nós precisamos fazer. E a Leonardo fala, agora que eles fizeram, nós deveríamos muito mais, porque eles receberam uma quantidade de poder, e nós vamos receber 10 vezes mais. Será que Deus não queria que nós orássemos 10 vezes mais também, pela promessa? Com toda certeza, queridos, com toda certeza. Então, veja, eles oraram com maior zelo ainda, eles perseveraram unânimes em oração. Os que estão agora envolvidos na solene obra de preparar um povo para a vinda do Senhor deveriam perseverar em oração. Os primeiros discípulos eram unânimes. Eles não faziam nenhuma especulação, nem apresentavam nenhuma teoria singular sobre como a bênção prometida deveria vir. E aqui nós vamos entrar em uma coisa, queridos, que é o que mais faz as pessoas desistirem de orar, né? Então, veja só, vamos continuar aqui, a gente vai comentar sobre isso. Chegamos ao pensamento que eu quero ressaltar. Eles não faziam nenhuma especulação, nem apresentavam nenhuma teoria singular sobre como a bênção prometida deveria vir. Isso se aplica a nós agora. Não nos cabe apresentar nenhuma teoria singular sobre como exatamente ela virá. Se alguém começar a dizer, ela virá como no dia de Pentecoste, o som dela, como de um vento impetuoso, será dessa ou daquela forma, as línguas de fogo terão essa ou aquela aparência. Há o perigo de definir como será e afirmar, é assim que ela virá na próxima vez, e assim eu ficarei sabendo quando ela vier. A pessoa que considerar esse assunto dessa forma, nunca a receberá. Então, muitas vezes, queridos, nós fazemos isso. Nós pedimos as coisas a Deus e a gente quer ditar a forma como deve acontecer. E isso nós corremos o risco em relação à chuva serôdia. Porque há muitas pessoas que elas criam toda uma teoria, não, vai ser assim, assim, e elas vão meticulosamente dizendo, vai ser assim, 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 assim. E na mente dela está tudo muito claro. Não. Vai ser assim, ó, a gente vai estar aqui, aí de repente vai vir um vento, ou então vai acontecer alguma coisa e tal. E aí ela fica esperando esses sinais externos para que a chuva venha. Aí ela diz, essa pessoa nunca vai receber a chuva serôdia, e nem vai reconhecer a chuva serôdia, porque Deus não vai, né, se amoldar a métodos humanos. Deus vai fazer de uma forma, né, que ninguém espera. E aí quando, Mensagens Escolhidas, volume 2 e volume 3, fala que quando as pessoas começarem, quando a chuva serôdia realmente estiver caindo, Ellen White fala que as pessoas vão dizer assim, ó, tomem cuidado, não vão a extremos. Assim como foi com os discípulos, as pessoas vão estar tão empolgadas com essa mensagem, elas vão estar falando da mensagem 38 com tanto poder, e os próprios irmãos da igreja, você pode ler lá em Mensagens Escolhidas, eles vão dizer assim, ó, tome cuidado, isso é fanatismo, tome cuidado, não vão a extremos, não é bem assim. E aí outros, ela fala que outros, em materiais de 88, Ellen White fala que muitos vão dizer assim, ó, isso não é o Espírito Santo, pois se fosse o Espírito Santo, nós que estamos na obra há tantos anos, nós saberíamos. Ou seja, eles não vão receber o Espírito Santo, perceba que não é por causa de pecados ocultos e secretos. Haverá pessoas que só não vão receber o Espírito Santo por orgulho farisaico, de achar que sabe demais e não se dobrar diante do Senhor para entender que é o Senhor, né? É o Senhor que delimita, não é você nem eu que vamos dizer, ó Senhor, tô orando pela chuva serôdia, mas faz assim, ó, começa a me fazer sentir um vento aí, tocar na minha cabeça, ou então faz uma movimentação poderosa, Senhor, traz um vento poderoso. Não, você não precisa fazer nada disso aí. Sua parte é estar com o coração reto, a gente vai dizer isso.
Nossa parte é estar com o coração reto diante de Deus. E não ficar dizendo aqui, ó, olha só, o que eles precisavam era ter um coração reto diante de Deus. E nada tinham que ver a respeito de como o Senhor cumpriria sua promessa. É exatamente disso que precisamos. E não cabe a nós saber como o Senhor cumprirá a sua promessa. Percebe? Então, nós não podemos dizer, o Espírito Santo vai descer assim, 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 senão não é o Espírito Santo. Não. Nossa parte é nos consagrarmos, ter um coração reto. Isso aqui é importante, queridos. Se nós orarmos pelo Espírito Santo, digamos, está lá orando pelo Espírito Santo, orando pela chuva-cerolha, pedindo, 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 mas o seu coração não é reto diante do Senhor, a promessa não vai se cumprir. Porque Salmo 66:18 fala que se eu acalentar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, ou seja, o Senhor não me responderá. Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre você na plenitude. E se você estiver com pecados secretos, pecados que você sabe que é pecado, você continua fazendo ali. Deus falando, meu filho, larga isso. Você continua fazendo, não jejua, não ora, não se consagra para tirar isso, para Deus remover isso do seu coração. E aí você está pedindo o Espírito Santo? Não tem como. Não tem como. E nós vimos ontem por quê, né? Porque se Deus responder a sua oração, você vai morrer. Porque a glória que vai descer vai ser tão forte que você não vai suportar. Então o tempo é hoje, queridos. O tempo é para ontem. Percebe? Então esse livro ele é muito maravilhoso porque ele nos chama a atenção. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Essa mensagem ela desperta a Laodiceia, queridos. Então olha só. Ele fala assim para a gente fechar. Outro ponto. Eles deviam pregar o quê? O evangelho. E Paulo define o evangelho repetidas vezes como o mistério de Deus que estivera oculto dos séculos das gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Eles pregaram esse evangelho, esse mistério de Deus. E qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. As insondáveis riquezas de Cristo. Jesus Cristo e este crucificado. O evangelho é isso e nada mais. Eles pregaram o mistério de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas surgiu outro mistério que começou a aparecer enquanto estavam pregando. Esse mistério que deviam pregar estiveram oculto dos séculos das gerações, mas agora era manifestado como nunca antes nesse mundo. Contudo, enquanto pregavam esse mistério, eis que surge a operação de outro mistério, o mistério da iniquidade, que escondeu novamente o mistério de Deus. Então, queridos, naquele período, enquanto o mistério de Deus estava se levantando, Cristo em vós, Cristo no ser humano, pessoas vivendo sem transgredir a lei de Deus, vivendo completamente o caráter de Cristo, enquanto eles pregavam isso, outro mistério passou a surgir, que era o mistério da iniquidade. Se o mistério da piedade é Deus manifesto na carne, ou seja, o próprio Deus vindo habitar na carne humana, o que é o mistério da iniquidade? É o oposto disso. Satanás agora tentando imprimir o seu caráter nas pessoas. Satanás trazendo então a influência do seu espírito sobre elas. Então esse mistério da iniquidade estava operando ali já naquela época. Então, queridos, hoje nós só temos dois mistérios para viver, ou da piedade ou da iniquidade. Nós temos que tomar uma posição, e não existe meio termo. O mistério da piedade é Deus manifesto em carne, é Cristo habitando em nossa carne, vivendo em nós, falando em nós, operando as obras de Deus em nós. E o mistério da iniquidade é o Espírito Santo afastado de nós e o diabo operando por meio de nós. Então não há meio termo. Então o que nós precisamos hoje, né, é olhar para o Senhor e pedir, Senhor, nos ajude. E o último texto que nós vamos ler está na Bíblia, em Joel capítulo 2, porque ele vai falar, o capítulo 7 termina falando sobre Joel capítulo 2. Então nós vamos ler esses versos e nós vamos fechar com esse capítulo. Então se você quiser ler aí junto comigo, vamos ler aqui Joel capítulo 2. Nós vamos ler aqui o finalzinho, ó, verso 15 até o verso 19. Veja só. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. É isso que Deus está pedindo para fazer. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos onde está o seu Deus. Depois que Deus manda fazer isso, proclamar um jejum, proclamar uma assembleia solene, convocar uma assembleia solene, no verso 18 Deus fala assim, ó, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Então ele está dizendo aqui, no final desse capítulo, ele fala que o próprio Deus, quando ele faz esse chamado para mim e para você, Deus sabe que Satanás está devorando tudo no mundo, ele sabe disso.
mas ele está chamando o povo dele a santificar um jejum, a congregar os irmãos, a orar pelo Espírito Santo. E ele fala que se houver isso, se houver essa santificação, se houver essa separação para Deus, Deus diz, eis que vos envio o trigo, o azeite e o vinho. O que significa isso? Ele fala no livro. A força de Deus, a alegria do Espírito Santo, o poder de Deus vai descer sobre nós. Então, Deus está dizendo, olha, por mais que o cenário do mundo esteja caótico, se vocês se voltarem para mim, Deus vai fazer grandes coisas. Por isso que no verso 21 ó, de Joel 2, ele diz assim, ó, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Então, Deus, ele diz assim, ó, por mais que o mundo inteiro esteja contra o meu povo, se o meu povo clamar, se o meu povo se santificar, se o meu povo ficar em jejum, em oração, para receber o meu espírito, o que Deus falou que vai fazer? Ele vai fazer grandes coisas na terra. E o que eu achei mais incrível nesse capítulo é que, nesse sermão 7 de Jones, ele termina falando o seguinte, né? Que Satanás, quando ele vê Joel 2 acontecendo, o povo de Deus intercedendo uns pelos outros, orando, se consagrando, jejuando, o povo realmente consagrado, Deus começa a fazer coisas inimagináveis pelo povo dele. Aí Jones fala assim, ó, Satanás vai ver Deus fazendo coisas tão maravilhosas que vai chegar um momento que ele vai perceber que se ele não fizer nada para contrafazer, ele vai perder o mundo inteiro para esse povo. Aí ele fala, é então que Satanás se faz o próprio Cristo. Veja, o poder é tão grande, veja, Satanás hoje tem espiritismo, né? Satanás tem hoje o maometanismo, Satanás tem hoje várias religiões, só que o autoclamor vai ser tão poderoso que pessoas de todas essas religiões vão começar a ouvir e vai ter um reavivamento muito grande. Aí o que Satanás vai fazer? Ó, por doutrina não dá, porque essa mensagem deles é muito poderosa. Então o que eu vou fazer? Eu vou parecer o próprio Senhor deles. Por isso que ele vai vir como Cristo. Porque por doutrina não tem como. Por ensinamento enganoso não tem como, porque eles estão com a Bíblia ali e eles falam os ensinamentos de forma muito clara. Então as pessoas que creem na imortalidade da alma começam a descrer. As pessoas que creem em heresias começam a descrer. E eles dizem, não, esse povo prega, é isso mesmo, a mensagem é essa. Aí Satanás começa a ficar desesperado e fala assim, rapaz, agora o que eu vou fazer? Aí ele próprio diz, eu vou aparecer como Cristo. Esse é o último ato do drama. Por quê? Porque o povo do autoclamor está fazendo com que o mundo vire de cabeça para baixo. Então Satanás fala assim, não, se eu não entrar agora, eu mesmo na peleja, eu vou perder tudo. E aí Satanás entra. Percebe? Como um ato desesperado, como o último ato ali. Porque se ele não fizesse isso, ele ia perder tudo. Entende, queridos? Então, assim, o que nós vemos é, por mais que o mundo esteja na situação que está, Deus reservou um poder com essa mensagem. O poder do autoclamor é tão maravilhoso, é tão profundo, que quando João Batista começou a pregar, e João Batista era um tipo do autoclamor, né? Um tipo da mensagem do autoclamor, em Isaías 40. Quando João Batista começou a pregar, Ellen White fala que Satanás temeu pelo reino dele inteiro. Agora imagine, quando você tiver milhares de João Batistas nesse mundo hoje, pregando essa mesma mensagem, Satanás vai ficar desesperado, queridos. Por isso que Deus fala, não temas, ó terra, porque o Senhor fez grandes coisas. Mas antes de Deus fazer grandes coisas, olha o chamado, consagração, jejum. Qual foi a última vez que você ficou em jejum com um propósito como esse? Com um propósito de conhecer mais o Senhor? Com um propósito de estar ali na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você fez isso? Normalmente a gente jejua quando a gente quer o quê? Quando a gente quer alguma grande bênção, né? Quando a gente quer vencer batalhas da nossa própria vida. Mas Deus não quer só isso. Deus quer lhe dar, sim. Deus quer que você jejue para você vencer as batalhas da sua vida. Mas Deus também quer que você faça um jejum em prol de conhecer a Ele, em prol de receber o poder do Espírito Santo. É isso que Deus quer. E se você fizer isso, eu fizer isso, os nossos irmãos fizerem isso, nós nos unirmos nesse propósito, nós vamos ver a mensagem sendo proclamada de uma maneira que nunca foi, queridos. Nem na época deles. Então, que Deus nos abençoe, né? E que esses estudos, queridos, estejam chacoalhando o seu coração em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você tenha verdadeiramente agora, né, cada dia que passa, uma consagração muito maior do que você já tinha antes. Com certeza você já é consagrado, eu tenho certeza disso. Mas você está sentindo, você está ouvindo o Espírito Santo falar que é necessário muito mais. Muito mais. Porque a obra a ser feita é muito grande. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai terminar essa obra. Agora a questão é, não é se ele vai terminar ou não, é se eu e você faremos parte. Porque João viu o povo. Deus mostrou, Jesus mostrou para João, João, vai ter esse povo, João. Vai ter esse povo, João. A questão é, agora que a gente já sabe que esse povo vai existir, eu e você faremos parte? É essa que é a questão.
Então, nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estudar esse livro juntos, para que no momento em que Deus achar por bem fazer alguma coisa para chamar a atenção do mundo para essa mensagem, ali vai haver pessoas já prontas e dispostas a irem onde precisar, pregar para quem precisar uma mensagem como essa, poderosa. Seja para 1, seja para 10, seja para 500, seja para 1000, seja para 1 milhão. Então, queridos, que em nome de Jesus, Deus faça essa obra na sua vida hoje, na minha vida hoje, e que nós sejamos o povo do alto clamor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Pela graça do nosso Senhor Jesus, amanhã nós estudaremos o capítulo 8, né, desse livro. Nós estamos, né, agora chegando efetivamente às partes do livro onde ele realmente começa a explicar de fato, né, todos esses assuntos ali da mensagem do terceiro anjo nas Escrituras, e que o Espírito Santo dê cada vez mais discernimento para nós, para que estejamos com a mensagem toda certinha em nossa mente, para que Deus opere em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, então? Quem puder se colocar de joelhos, vamos fazer uma oração juntos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está fazendo um chamado muito poderoso a cada alma, Pai, que se dispõe a ouvir a mensagem do terceiro anjo. Pai querido, o Senhor, Pai, no início só tinha 12, mas foi suficiente, Senhor, para a obra avançar e depois vir milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Assim, hoje também, Pai, o Senhor não precisa de muito. O Senhor não precisa de números, Pai amado. Nada é para te ajudar, Pai, seja os que são fortes, seja os que não têm nenhuma força. O Senhor também, Pai, como disse Jonatas na Bíblia, que para o Senhor, Pai, não faz diferença livrar com muitos ou livrar com poucos. Por isso, Pai amado, pedimos ao Senhor, Pai, que nós que estamos aqui estudando diariamente, cada semana esse livro, que o Senhor ponha em nós, Pai, o desejo ardente de cada vez mais comunhão, cada vez mais consagração, cada vez mais entrega, Senhor. Remova de nós nossos defeitos de caráter que ainda nos impedem, Senhor, de receber a plenitude do Espírito Santo. Eu sei, Pai, que o Senhor quer derramar sobre nós um poder muito grande, mas nossos pecados impedem. Por favor, Senhor, cada pessoa de forma individual, que possa agora abrir o coração e durante a noite também, amanhã de manhã, abrir o coração para que o Espírito Santo mostre os ídolos acariciados. Onde está, Pai amado, muitas vezes o templo de Dagon dentro de nós? Onde está, Senhor, os ídolos, os postes ídolos? Onde, Senhor, nós temos feito essas coisas em nós? E que o Senhor remova os postes ídolos de nosso coração. Remova, Pai, os bezerros de ouro. Remova, Pai amado, os altares a Dagon. Remova, Senhor, os ídolos Astarote e Baal. Remova tudo, Pai, de nossa vida, para que o nosso culto seja adorado, Senhor. Para que o nosso culto, na verdade, seja venerado. Seja uma veneração, Senhor, somente ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos. Nós não queremos, ó Pai, servir o nosso próprio eu. Paulo fala, Pai, que há pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo, porque o ventre delas era o Deus delas. Nós não queremos isso, Pai. Não queremos que o nosso apetite seja, Pai, o nosso Deus. Não queremos ser inimigos da cruz de Cristo. Nós queremos ser amigos de Cristo, Pai. E Jesus disse, vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ó Senhor, nós pedimos, Senhor, opere em nós. Opere eficazmente em nós, Senhor. Queremos fazer parte do povo do alto clamor. João viu esse povo, nós queremos fazer parte desse povo. Queremos proclamar com poder e grande glória, Senhor, mas antes disso, o Senhor nos chamou para uma consagração, para uma santificação. E que o Senhor opere isso em nossa vida, Pai. Faça o querer e o realizar em nossa vida, Pai. Porque nós, por nós mesmos, nossa natureza não quer e nem quer fazer, Senhor. Então que o Senhor opere em nós. E nós te agradecemos porque o Senhor ouviu nossa oração. E que em nome de Jesus, Pai, cada dia mais o fervor em nosso coração aumente, de forma, Pai, que quando o mundo contemplar em nós o poder de sua santa palavra, milhares se convertem em apenas um dia. Essas bênçãos nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.